Opa, e aí pessoal, tudo bem? Aqui Reginaldo Santos e hoje a gente vai começar uma série, que é essa série bem aqui, cadê? Eita, eu perdi aqui, aqui ó, é a série Audiobooks, tá bom? Então para você que conhece aí o nosso canal, a gente tem já um conteúdo lá que fala de língua inglesa, como aprender inglês sozinho e tal, e a gente vai começar aqui, uma série que é a série Audiobooks, tá bom? E hoje a gente já vai começar, vai continuar no caso, né, a introdução de um trabalho que a gente começou lá no Spotify, que é a leitura do livro Com Toda a Pureza, que é Livres da Pornografia e da Masturbação, que é aqui do Tim Chester. O Tim Chester aqui, ó, ele é um autor estadunidense que trabalha é um cristão que trabalha muitos temas. Um deles é essa questão de libertação sexual, que é um tema poderoso e que eu sei que todo mundo precisa, né? Porque a questão da sexualidade, ela envolve todo o ser humano. Todos nós somos seres com aptidão sexual, com órgão sexual, e é muito interessante isso aqui, né? Até aqui é uma alegoria do José, o José fugindo ali da doida da mulher do Potifar, e é muito bom, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar aqui a leitura. Vamos começar aqui a leitura. E se você quiser ver o vídeo, deixa aí, se não, é só você botar em modo de áudio, tá bom? Ou deixar só a tela em áudio. Se quiser botar o áudio mais rápido, pode botar também. O importante é você estar junto aqui comigo, tá bom? A gente já fez o prefácio lá no Spotify e a gente pode começar direto aqui com a introdução, tá bom? Vamos lá. Introdução. Vamos falar de pornografia. Atualmente há uma epidemia de pornografia. Há dois fatores por trás desse crescimento. O primeiro é a postura cada vez mais permissiva em nossa sociedade. O que seria considerado pornográfico uma geração atrás tornou-se parte da cultura. Eu vou até marcando aqui, porque a gente vai ver... a gente vai ir conversando juntos sobre, tá bom? Beleza. Vamos lá. O que seria considerado pornográfico uma geração atrás tornou-se parte da cultura convencional. Mulheres em vários níveis de nudez ou sugerindo disponibilidade sexual comumente aparecem em videoclipes, programas de TV, filmes e propagandas. As jovens usam camisetas estampadas com as palavras estrela pornô ou gatinha sexy. O número de cenas de sexo na televisão norte-americana praticamente dobrou entre 1998 e 2005. Você pode comprar equipamentos de pole dancing para sua casa nos principais varejistas da internet. O pornô suave saiu das prateleiras restritas às revistas para homens. Enquanto isso, o pornô explícito evoluiu e é cada vez mais dominado por temas sadomasoquistas de sexo forçado, ejaculação no rosto de mulheres e sexo não agressivo, todos envolvendo roteiros que misturam sexo com ódio e humilhação. Pamela Paul fala sobre a cultura pornificada. Eu abro um parêntese aqui, pessoal, para dizer aqui, ó, é um conteúdo forte, tá bom? Conteúdo que é abordado aqui. A gente pede a graça de Deus para poder falar, né? Para poder não viver isso aqui, para poder ser luz sobre isso aqui, mas é um conteúdo forte, tá bom? Então eu já vou dizendo para você que escuta esse audiobook, é um audiobook que, com a graça de Deus, vai ajudar você sim, contra o vício de pornografia, de masturbação, e principalmente para você pegar isso para você, né? E ver o que Deus pensa sobre você nesse aspecto, tá bom? Mas não é um conteúdo mole, não, é um conteúdo muito pesado, e peça a graça de Deus junto comigo aqui para a gente poder analisar isso aqui, tá bom? Pamela Paul fala sobre a cultura pornificada. Não apenas a pornografia é praticamente onipresente, a cultura por inteiro tornou-se pornificada. Com isso quero dizer que a estética, os valores e os padrões de pornografia se infiltraram na cultura popular dominante. Jorge descreve isso da seguinte forma: imagine que você é alcoólatra e que, em todos os lugares onde vai, oferecem-lhe cerveja como cortesia para vender coisas. Estou livre de pornografia neste momento, mas é uma batalha constante. Sinto que há uma oferta constante dessa droga que eu sei que pode destruir minha vida. Houve um tempo em que o vício sexual estava fortemente correlacionado a abuso ou trauma na infância. Eu abro um parêntese aqui, pessoal, que isso aqui é verdade, viu? Eu li um livro que a gente pode depois fazer um audiobook dele futuramente.
Perdão. A fantasia por trás da pornografia, da Shelley Lubin. Infelizmente ela já é falecida, mas é uma mulher fantástica, o que ela deixou, o legado que ela deixou. Ela até deixou uma empresa chamada Pink Cross Foundation, que é na Austrália, que eles trabalham especificamente ajudando pessoas com o vício sexual, ex-atrizes e atores pornô, a saírem dessa vida ou a trabalhar um trabalho psicológico, emocional, para que eles possam tomar a vida deles, né? E seguir uma vida sem essa loucura do que eles fizeram lá, sem esses traumas loucos que eles tiveram lá, tá bom? Mas isso aqui é verdade. Ela diz que, a Shelley Lubin diz que realmente, geralmente quem entrava nisso alguns anos atrás era por questão de abuso ou trauma na infância. Hoje não. Hoje a maioria das pessoas, do que a gente lê aqui, elas entram por conta do glamour, né? Mas não é um glamour verdadeiro, é um glamour mentiroso. Mas nossa cultura saturada de sexo e pornografia mostra que não é apenas isso que ocorre. Muitas pessoas, embora provenientes de boas famílias, estão imersas em pornografia. O segundo fator por trás da aceleração da pornografia vem na forma de novas tecnologias que entregam pornografia em casa. Alguns anos atrás, séculos atrás, uma minoria abastada comprava livros e gravuras obscenas. Depois, as revistas transformaram o pornô em uma indústria e em um mercado de massa. Vídeos e DVDs levaram essa situação a outro patamar. Porém, mais do que qualquer coisa, a internet, com certeza, acelerou essa disseminação. A internet não apenas trouxe um suprimento virtualmente ilimitado de pornografia diretamente para dentro de casa, como também eliminou a questão da vergonha. Anteriormente você tinha de comprar revistas pornô de uma pessoa real no balcão e arriscar-se a ser visto por alguém conhecido. Agora a pornografia pode ser consumida em segredo. Repetidas vezes as pessoas falam de que a internet acelerou seu envolvimento com pornografia. As declarações a seguir são emblemáticas. Foi na universidade que as coisas pioraram. Eu tinha meu próprio quarto com a conexão rápida à internet, então não havia nada que me impedisse. Aos 17 anos, tornei-me cristão e o vício começou a enfraquecer. Por alguns anos ele praticamente não tinha efeito sobre mim. No entanto, com o acesso à internet, voltou a se tornar um problema. Desde então eu acessava pornografia quase diariamente. Quando a internet chegou à faculdade de teologia que eu cursava, fiquei como uma criança em uma loja de doces sem os pais por perto. O psicólogo Alvin Cooper fala sobre o motor AAA que impulsiona o cybersexo e o torna tão atraente. Olha que palavra doida, né? Cybersexo, que realmente é isso, né? Mas eu abro aqui um parêntese pra gente, pra dizer que é um filme. É um filme, não é uma coisa de verdade, é um filme. É o alcance, o anonimato e a acessibilidade. Cara, poderoso demais, cara. Infelizmente está ao nosso alcance, é anônimo, você pode usar uma janela anônima, você pode não se identificar e o acesso está aí. Entra todo mundo que quiser entrar, tá bom? Infelizmente. 1 em 3, com certeza. Não é só a cultura que está se tornando pornificada, a igreja também. Uma pesquisa recente apontou que 50% dos homens cristãos e 20% das mulheres cristãs são viciadas em pornografia. Cara, que Deus nos ajude, viu? Mas é verdade. O vício é um vício presente em todos os contextos, do mais rico ao mais pobre, do feio ao bonito, do gordo ao magro, do conhecido ao anônimo. Eles enfrentam essa guerra. Isso significa que em uma igreja com 100 adultos, 25 homens e 10 mulheres têm problema com pornografia, ou seja, 1 em cada 3. Sempre suspeito de pesquisa sobre sexo porque as pessoas com frequência mentem a esse respeito, seja por exagerar sua atividade sexual, seja por ocultar seus segredos nessa área. Essa pesquisa foi realizada online com 1.000 pessoas, o que traz a possibilidade de esses números serem maiores. Cadê? Eu me perdi aqui. Serem maiores do que a realidade, já que, obviamente, os usuários de internet têm maior probabilidade de ver pornografia. Por outro lado, é provável que os cristãos subestimem seu problema. Eles podem vê-lo como algo passado ou temporário. O fator vergonha sugere que os números podem ser subestimados. Então, talvez no geral, levando em conta todos esses fatores, o resultado da pesquisa podem estar próximos da realidade. A revista Christianity Today relatou que um líder evangélico cético em relação aos resultados da pesquisa fez um levantamento entre os homens de sua congregação. Então, descobriu que 60% tinham visto pornografia no último ano e 25% nos últimos 30 dias.
Pensem em sua própria igreja ou em um grupo familiar. É possível que uma em cada 3 pessoas esteja sofrendo com pornografia. E, se você considera isso improvável, a chance é de que a maioria dessas pessoas esteja lutando sozinha, sentindo-se incapaz de falar a esse respeito. Outra pesquisa relatou que 33% dos líderes de igreja e 36% de seus membros visitaram um site de sexo explícito no último ano. Uma pesquisa na internet conduzida por Rick Warren. Cara, o Rick Warren é top, viu? Na Saddleback, nos Estados Unidos, revelou que 30% de 6 mil pastores haviam visto pornografia na internet nos últimos 30 dias. São pastores, viu? Não é menino não, tá bom? Não são novos convertidos, são líderes, são pessoas de Deus grandes. Novamente, as mesmas proporções, 1 em cada 3. Entre os jovens cristãos, a proporção ainda maior. Um estudante que trabalhava com rapazes cristãos em uma universidade britânica me enviou um e-mail que dizia: encontrei apenas uma pessoa que não luta contra a pornografia e o vício em masturbação. Também passo algum tempo mentoreando jovens solteiros em uma conhecida agência missionária, e eu diria que a taxa de dependência de pornografia é de 60% a 70%. Outro ministro me informou que todos os homens com menos de 40 anos em sua congregação tiveram problemas com pornografia. Um estudante de um grande e conceituado instituto bíblico relata que um conselheiro com quem ele conversou sobre sua luta contra a pornografia lhe disse que estava vendo um grande número de homens casados e solteiros na faculdade com o mesmo problema. Vamos lá, vamos falar de pornografia. Precisamos começar a conversar sobre pornografia na igreja. Aqui já é um tema mais pra dentro, mas eu concordo, cara. Porque é uma coisa que está presente. É algo que está presente e merece essa observação, merece esse nível de respeito para que seja curado, seja restaurado, seja combatido isso. Conta-se que Martin Lutero disse: se você prega o evangelho em todos os aspectos, à exceção dos assuntos que tratam especificamente do seu tempo, não o está pregando. Al Mohler descreve o que chama de a praga generalizada da pornografia como um dos maiores desafios morais enfrentados pela igreja cristã e na era pós-moderna. E não é só a igreja, não. A gente vê hoje em dia aqui falando dia 28, acho que hoje é dia 28, deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 28, isso, falando hoje, dia 28/4 de 2024, a gente vê que as músicas hoje em dia, principalmente fomentadas pelo funk, elas criam essa cultura, elas fomentam, elas vomitam na gente e muita gente enfia a goela abaixo, deixa entrar a goela abaixo. Em nossas igrejas precisamos discutir a questão da pornografia. Não presume que as pessoas estejam livres de pornografia. Não presuma até se manifestarem a esse respeito. Pergunte a todos que você discipula ou pastoreia se a pornografia é um problema para elas. Sugiro que precisamos ensinar sobre sexo em nossas igrejas pelo menos uma vez ao ano e aplicar outros sermões a questões sexuais. Cara, eu acredito que os pais, eles têm que ensinar isso em casa para os filhos. Mas como a maioria dos pais, das famílias, já está toda fragmentada e desestruturada, os casais, o divórcio aumentando cada vez mais, infelizmente. E os virando mãe solteiro, o pai virando pai solteiro, as crianças ali jogadas, algumas são jogadas para parente cuidar. Quem é que vai conversar sobre isso com os caras? Se nem a família, se nem a própria família está bem nesse assunto, como é que os jovens, as crianças vão ser educadas com isso para que elas tenham uma vida futuramente, uma vida sexual saudável dentro do contexto do casamento, ali abençoado por Deus, que é uma coisa que nós cristãos acreditamos, que todas as áreas da nossa vida devem ser trazidas à luz da palavra, sobre o que a palavra diz. Como é que eles vão vencer isso aí, se nem as famílias têm aquilo para oferecer? É um negócio pesado. E precisamos fazer isso sem muita timidez. Não basta falar sobre manter a pureza sexual. Muitas pessoas não sabem o que isso envolve. Jesus e João demandaram arrependimentos específicos das pessoas. Ao Lucas 3:10, ao 14, 18:22. Temos uma geração de jovens para quem o chamado ao arrependimento deve incluir o abandono. O abandono. Deixa eu só... Isso. Para mim, botar aqui o desenho, né? O mouse não está pegando.
Vamos lá, o abandono. Isso significa proclamar a vida sem pornografia como boa nova. Pornografia está educando sexualmente uma geração de jovens. Eu abro um parêntese para dizer que é educando da forma errada. Vai dar merda. Estabelecendo suas expectativas para sexo e casamento. Isso representa um desafio enorme para a nossa sociedade, mas também creio que é uma oportunidade para a igreja. Por anos a fio, nossa cultura considerou a visão sexual bíblica puritana e antiquada, mas talvez chegue um momento em que uma forte mensagem positiva sobre a alegria do sexo, como uma expressão da fidelidade pactual, pode ser o que as pessoas anseiam ouvir. Este livro é uma tentativa de iniciar essa conversa. O objetivo é dar esperança tanto aos que lutam contra a pornografia como aos que ajudam outras pessoas nessa luta, e que, na minha opinião, ao mesmo tempo lutam também. Dirijo-me de forma geral às pessoas que passam por dificuldades, para evitar tornar-me repetitivo, mas aqueles que ajudam outras pessoas devem ser capazes de adaptar rapidamente o que digo para quem estão ajudando. O que é pornografia? E como pornografia se torna arte? Não é fácil definir essas questões quando elaboramos políticas públicas, mas essa não é a preocupação deste livro. Estou interessado em pessoas que consomem pornografia, mas que queiram libertar-se dela. Isso, vamos lá. Pornografia, para nossos propósitos, é qualquer coisa que recorremos com fins de excitação, satisfação ou fuga sexual. E o que seria? Vamos dar vamos pegar aqui o conceito dele. Seria qualquer coisa que recorremos com fins de excitação. Eu quero me excitar, eu quero me satisfazer e eu quero fugir sexualmente. Quer tenha sido criada para esse fim ou não. Na maioria das vezes, trata-se de material sexualmente explícito em revistas ou filmes e na internet. Mas também pode envolver olhar anúncios ou catálogos para estimular sua lascívia, despir pessoas com os olhos ou fantasiar sobre o sexo com alguém que não é seu cônjuge. Alguém que não é seu cônjuge. Então aqui a gente já vê que a gente vai trabalhar essa visão bem aqui, de que o sexo é para quem é casado e que é uma coisa pactual entre os dois. Deixa eu só botar aqui o meu mouse de novo, que ele não está funcionando. Certo. Vamos lá. Entre os dois. Não nos preocupamos com a intenção da pessoa que criou a imagem, a narrativa ou visual. Estamos preocupados com o propósito de você usar essa imagem. Tomaremos como ponto de partida as seguintes palavras de Jesus. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Com certeza, né, cara? É o famoso primeiro olhar fora do controle. Segundo olhar. O primeiro olhar é normal da vida. O segundo, já com má intenção, não. Mateus 5, 27 e 28. A maior parte de meus exemplos diz respeito a homens. Não tenho o hábito de conversar com mulheres sobre sua sexualidade, exceto quando estão acompanhadas de seus maridos no contexto do matrimônio. Mas as mulheres também sofrem. 28% das pessoas que visitam o site de pornografia são mulheres. Como já observamos, uma pesquisa constatou que 20% das mulheres cristãs têm problemas com isso. Em geral, o consumo de pornografia por mulheres é diferente do uso pelos homens. Menos orientado visualmente, com preferência por ficção erótica ou sessões eróticas em romances. As mulheres também são 2 vezes mais propensas que os homens a preferir salas de bate-papo. Suzana escreve. Eu até... Pessoal, perdão aqui, o meu nariz, viu? Sinusite. Aqui ele diz que as mulheres não são tão orientadas visualmente. Com certeza, é uma guerra do homem a questão visual. A mulher já é a questão do ouvido, né? Por isso que ela gosta mais da sala de bate-papo, porque ela quer ouvir coisas que geralmente ali, vamos lá, Deus defende, ela não escuta do marido, né? O marido é bruto, é filho da mãe, e não dá essa atenção, esse carinho para a mulher. Outra pessoa consegue dar isso e ela vai e consome aquilo. Infelizmente, eu realmente gostaria que se reconhecesse que isso pode ser um problema tanto para mulheres como para homens. Para mim, imagens pornográficas não são particularmente eróticas, mas a ficção erótica é muito poderosa. A masturbação feminina também é uma questão concreta, talvez em especial no caso de mulheres solteiras, e mais uma vez, algo que nunca ouvi sendo reconhecido. Sempre se supõe que essas questões sejam específicas de gênero, assim torna-se ainda mais difícil para as mulheres admitirem quando estão lutando nessas áreas.
No caso das mulheres, pode ser especialmente difícil falar sobre um problema que, com frequência, é visto como fraqueza masculina. Jaqueline diz: nunca contei a outro cristão. Acho que nos dizem tanto que isso não é um problema para as mulheres que fica ainda mais difícil admitir que, de fato, é um problema para mim. Na igreja, muitas vezes, colocamos as mulheres em uma de duas categorias. Por um lado, temos uma visão casta de beleza, recato e piedade, simbolizada pela Virgem Maria. Por outro lado, está a sedutora, que desvia os homens, simbolizada pela meretriz. Não há muita coisa entre ambas, mas entre ambas é onde realmente vivem as mulheres de verdade. Ao pesquisar para este livro, fiz um questionário online anônimo em meu blog. Aí está aí o blog dele, né, do Tim. Muito obrigado a todos que participaram. Foram 108 respostas, metade do Reino Unido, um quarto dos Estados Unidos, um décimo da Austrália e o restante de outros 13 países em 6 continentes. Desses, 93 eram homens e 93% homens, 7% mulheres. Pouco menos da metade estava na casa dos 20 anos e um terço na casa dos 30 anos. A pesquisa destinou-se a cristãos, portanto 99% frequentavam a igreja e 57% ocupavam alguma posição de liderança na igreja. 2 terços eram casados, um terço deles solteiros, com 3 entrevistados viúvos ou divorciados. A maioria considera que consumir pornografia é pecado. A maioria reconhece. De todos os entrevistados, 30% não consumiam mais pornografia. 50% continuavam lutando contra ela e 20% não especificaram. A maioria das perguntas pedia respostas abertas por escrito. Incluí muitas dessas respostas ao longo do presente livro. Algumas vezes atribuí nome a aceitações, mas nenhum deles é real. Um aviso e uma garantia. Ler sobre pornografia é algo perigoso. Foi o que eu falei no começo. Eu reconheço isso. Não é fácil, não. Descrever a atividade sexual provoca pensamentos a esse respeito, que criam tentações. Sou grato àqueles que oraram por mim enquanto escrevi este livro, e oro para que os leitores também sejam protegidos da tentação ao lerem, com a graça de Deus. Com razão, Paulo diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Efésios 5, 11, 12. Serei franco nesse livro. Não faz sentido escrever um livro sobre pornografia tão tímido que seu desafio central se perca, mas evitarei de escrever desnecessariamente o que eles fazem em oculto, mesmo quando eu estiver reprovando as obras infrutíferas das trevas. Sugiro que sempre que você parar de ler, passe alguns momentos em oração e louvor. Certifique-se de estar pensando em Cristo e não em pornografia quando eu terminar a leitura. Cara, que Deus nos ajude, que Deus me ajude, eu que estou aqui fazendo audiobook, que Deus ajude você que estiver lendo aí, tá bom? E vamos lá, com a graça de Deus, porque o nosso propósito aqui é Jesus, é ser liberto, é ser alguém melhor, é não ser escravo, é ser livre de verdade. Quero que você leia esse livro sem medo. Se você mesmo luta contra a pornografia, seu coração será exposto. E eu abro um parênteses, pessoal, para dizer que eu já fui, sim, escravo disso aqui. E eu não quero, cara, não quero mais voltar para aquilo. Por isso que eu me sinto à vontade de ler sobre esses assuntos, porque é até uma forma de de bater de frente contra a minha maldade, contra a minha natureza humana que quer isso, mas eu não quero. Então por isso que eu vou lutar, vou caçar a fundo coisas para que eu saia cada vez mais, me distancie, quer dizer, cada vez mais disso. Se você mesmo luta, o seu coração será exposto. E o que você verá será feio, com certeza. Muito feio, insuportavelmente feio, mas feio diante da graça de Deus. Este livro provavelmente o condenará, mas não deve deixá-lo condenado, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, glória a Deus. O capítulo central é sobre a graça de Deus para os usuários de pornografia. Independentemente do que descobrirmos sobre o nosso pecado, descobriremos que a graça de Deus é suficiente. Na cruz, vemos a horrível extensão de nosso pecado. Quando tivemos a chance, matamos nosso Criador. Martinho Lutero diz, cara, que doideira, né, cara? Quando tivemos a chance, nós matamos o nosso Criador. Meu Deus. Você deve estar impressionado com a terrível ira de Deus, que odiava tanto o pecador que não poupou seu único filho. Leve isso a sério. Não duvide que foi você quem matou Cristo. Com certeza, cara. Não foram os judeus, não foram os romanos, foi o Reginaldo da Silva Santos, foi você. Seus pecados certamente o mataram. E, quando você vê os pregos em suas mãos, tenha certeza de que é você quem os está cravando. E, quando os espinhos perfuraram sua testa, saiba que são os seus maus pensamentos.
No entanto, ao mesmo tempo, vemos na cruz o incrível amor de Deus pelos pecadores. O incrível amor de Deus. A visão que expõe nosso pecado é exatamente a mesma que revela a graça de Deus. O momento de desespero é o momento de esperança. Jesus clamou na cruz: está consumado. Está consumado. Não há mais nada a fazer, nada a pagar. A culpa de seu hábito pornográfico é cancelada se sua fé está em Cristo e em sua cruz. Nosso pecado é grande, mas a graça de Deus é sempre maior. Glória a Deus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 5, 20 a 21. Aqui são algumas referências que você pode ver com calma depois. E aí a gente já aborda aqui o capítulo 1, tá bom? A gente fica por aqui, vamos ficar só com a introdução. Cara, é muito pesado o tema, não é fácil. Que Deus nos ajude, mas é libertador. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir isso. É um tema que todo mundo precisa escutar, porque nós somos seres sexuais. E eu peço que Deus me abençoe, que Deus abençoe você, para que a gente possa fugir desse mal, vencer esse mal e ajudar pessoas a se libertarem desse mal também. Tá bom? Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreve aí, comenta, compartilha e tamo junto. Valeu!